Ei, você, tem um minutinho pra falar sobre você? Faz quanto tempo que não pensa no seu próprio futuro? É tanta correria que seus planos acabam ficando em segundo plano. Me diga com sinceridade, você já chegou aonde queria? Já conquistou todos os seus sonhos profissionais? Se a resposta é não, vale levantar a cabeça, sacudir a poeira, tomar uma atitude. Independente de onde você for, a Unicesumar te ajuda a chegar lá. Com a qualidade de quem está há mais de 30 anos no ensino, estamos aqui para transformar seus talentos e aptidões em habilidades práticas valorizadas e procuradas pelo mercado de trabalho. Pode ser o primeiro emprego ou o próximo, pode ser um novo passo na carreira, ou uma nova carreira adaptada ao seu momento de vida, com mais de 150 graduações nos 5 campos e nos mais de 1000 polos em todo o Brasil. Na modalidade é sua escolha: presencial para quem quer vivenciar a universidade, EAD para quem busca flexibilidade ou a metodologia híbrida para quem busca a prática da profissão. Na Unicesumar, você encontra uma ampla variedade de cursos para escolher o que mais tem a ver com os seus objetivos. E você, aonde quer chegar? Qualquer que seja a sua resposta, vai com a Unicesumar. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, 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 muito bom dia! Estamos no ar com o Teoria de Tudo, segunda-feira. Começando cedinho, para muitos já começou bem mais cedo que isso, né? Agora oficialmente 9 horas, né? Faltando uns segundinhos para as 9 horas do dia 14 de agosto de 2023. Tudo bem com vocês? Estamos apresentando o Teoria de Tudo, começando na edição de número 466 e ao infinito e além. Pelas redes sociais de Sabe Caxias, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Estamos também na TV Caxias, canal 14 da NET. Estamos em toda a plataforma, como diz o Capital Inicial, né? Por toda a plataforma. Você não vê a torre. 11 graus é a temperatura, deu uma esfriada legal, né? Neste domingo. Tempo maluco, parcialmente nublado. Viva a vida, não fique parado. Hoje tem sol, né? 11 graus, mas como você pode lembrar, nós estamos sempre em Omni Channel, portanto, dê um F5, não perca a hora. Você pode estar nos vendo em qualquer horário do seu dia, nos ouvindo, enfim, nós estamos aqui apresentando conteúdos atemporais. Com apoio de Unicesumar, Top Down Informática, Revista Acontece Sul, TV Caxias, Canal 14 da NET e outros amigos que vão chegando aí, Academia Motivida, muito obrigado ao Rodrigo Brustolin, ao Magrão do Bangu, alô, alô Bangu, Pub Restaurante, muito obrigado também pela presença de volta aqui conosco. CPR Rodas e Pneus, né? As mecânicas aí são Eloy, Mecânica Tecnicar, são diferentes, cada uma num ponto da cidade, também são nossos amigos, então muita gente boa chegando aqui também no Teoria de Tudo, que começa lembrando sempre que nós vamos deixando para pontuar neste momento da história, para você que estiver nos vendo no futuro, por exemplo, não é? Os destaques do que está acontecendo, pelo menos em parte. Candidato à presidência de extrema-direita, Javier Milei vence as eleições primárias na Argentina. Brasil registra quase 500 crianças por dia sem o nome do pai na certidão de nascimento. Aliás, feliz Dia dos Pais retroativo a você. Estive com meus filhos ontem, né, também neste domingo. É muito bom ser pai, não é? É muito bom seguir a vida. Enfim, vamos aos destaques em frente. Empregos com carteira assinada aumentam no Rio Grande do Sul no primeiro semestre. Partido de candidato assassinado no Equador escolhe substituto para concorrer à presidência. Banco Central quer que clientes tenham acesso a diferentes bancos no mesmo aplicativo. É perigoso isso, né? Porque um hacker pode entrar no mesmo aplicativo e levar tudo numa roubada só. CPI dos atos extremistas recebe novos vídeos de invasão do Senado em 8 de janeiro. É o Teoria de Tudo, rápido intervalo, já voltamos.
Dias para Caxias com qualidade. Caramba, acontece já faz 1 ano. Milagre durar mais que isso, hein? Quê? 5 anos? Bah. 10 anos? Nenhuma revista aqui em Caxias chegou a tanto. Eu duvidei que passasse de 1 ano e agora tá aí, 15 anos. Para nós da Acontece, não é a primeira impressão que fica, mas o compromisso de um trabalho sério e com qualidade. O que fica é a história que contamos junto com nossos apoiadores e que mensalmente levamos até nossos leitores nas mais de 200 edições. Revista Acontece Sul. Há 20 anos, a melhor impressão com conteúdo. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio no ar, uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. As igrejas centenárias são verdadeiros tesouros históricos e espirituais. Elas representam a solidez da fé e dedicação de gerações passadas que construíram estes lugares de adoração. Em Caxias do Sul temos igrejas centenárias que testemunharam o desenvolvimento da cidade e o crescimento da fé cristã em nossa região. Para falar sobre isso, nós vamos trazer aqui Luciano Silva, que é da Conceito Filmes, não é? Para trazer aí, para nos mostrar o projeto executado pela produtora, com uma equipe grande, né, e uma realização também fomentada com vários apoiadores, para nos contar um pouco dessa história, enfim, porque sempre é bom, né, trazer aí esse pessoal que segue na luta cultural aqui na nossa cidade. Vou colocar ele na tela aqui, vou desmutar o microfone. Luciano, bom dia! Bom dia, Brambila, bom dia, pessoal. Prazer tê-lo aqui no Teoria de Tudo novamente, meu amigo. Isso aí. Que legal. Então, mais uma produção da Conceito Filmes, não é? Conta para nós aí qual é a novidade. Pois é, a Conceito Filmes ali, agora nesses últimos 3, 4 meses ali, né, nós fizemos então esse projeto ali das igrejas centenárias, percorremos toda Caxias do Sul, né, principalmente os interiores. Começamos no dia 11 de abril, lá por Criúva. A primeira igreja que nós filmamos foi a igreja de Criúva, uma belíssima igreja lá. E aí terminamos agora, né, recentemente aqui na Sexta Légua. Igrejas centenárias parece uma coisa assim rara. Nós temos muitas igrejas centenárias aqui na região, Luciano? O que acontece é o seguinte, quando os imigrantes italianos chegaram aqui em Caxias do Sul, né, a primeira coisa que eles faziam ali, demarcar o terreno e já tinham um lugarzinho para fazer o capitelzinho ali, um lugar para eles né, rezarem e tal, e guardar as imagens que eles trouxeram da Itália, né? E aí, depois desse capitelzinho, começou uma igreja de madeira, então aí começou a comunidade, né? Igrejas com 100 anos são poucas, mas a comunidade em toda, então a gente vê que as igrejas elas começam assim, né, pequenas, e agora são grandes santuários, né? Dá para nós vermos ali de São Pellegrino, dos Capuchinhos, são grandes igrejas, assim, Galópolis também, né? Que começou pequena, com uma igreja de madeira ali. Sim, elas têm todo por trás disso tem um histórico, né? A semente e esses registros tu conseguiste resgatar de uma maneira assim legal, sustentável. Como é que foi? Conta pra nós. Sim, a gente conseguiu. A gente pegou bastante depoimentos, a gente conversou com o pessoal, ali, os moradores também, né? Das localidades, os padres. Então foi um material muito grande ali, né? A gente percorreu mais de 5.000 quilômetros para fazer esse documentário aí. 5.000 quilômetros aqui no interior da cidade? Só dentro de Caxias do Sul. Olha só, que legal, né? Quanto tempo levou a produção do documentário? 3 meses. Uhum. Legal. Os bastidores, conta como é que foi aí, porque nós temos aí, né, algumas ideias. Ó, Brambila, o dia que chover nós conversamos, né? Tu falasse. É verdade. Começando por aquela que nós iniciamos, né, em Criúva, lá, a igreja de pedra, que levou 10 anos para ser erguida. Então, imagina, a pedra fundamental, a pedra de base, o alicerce da igreja ali, a pedra pesa mais de 1 tonelada. Então, imagina 100 anos atrás,
como é que era cortar a pedra e transportar a pedra até o local onde foi erguida a igreja, né? Exatamente. E foram 4 irmãos que fizeram essa igreja, levantaram essa igreja. E durante esse percurso, entre esses 10 anos, 2 deles faleceram. E aí os filhos também entraram junto, né, para ajudar a erguer as pedras. Então, imagina, 100 anos atrás, não tendo guindaste para erguer as pedras, uma em cima da outra, assentar elas, colocar, né? Sim. Lembra o nome dos irmãos, para gente citar a família? Não me recordo agora de cabeça, assim, não. Muitas histórias aí. Muitas, cita algumas aí. Exatamente. Então, e a ideia é, depois, então, como a gente juntou muito material, esse documentário vai dar umas 2 horas de duração, né? São 80 igrejas que a gente colocou ali. Então, imagina, não vai dar para contar toda a história de todas as igrejas. Então, a ideia agora para o ano que vem é fazer o livro dela também. Que legal. Centenárias, contando a história de cada uma delas. Olha os capitéis, né? Isso aqui é na Festa da Uva ali, né? Esse é o coreto aí na Festa da Uva, né? Então, em Caxias do Sul ali, então, tinha, né? Bom, nas cidades do interior ainda tem os coretos, né? No centro da cidade ali, onde os artistas vão lá se expressar. Essa é uma réplica da primeira igreja. Então, como é que era feito, né? As madeiras eram cortadas ali, meio que a facão ali, a meia moda antiga, né? Para colocar. Então, não tinha muitas questões de juntar as madeiras, pregar ali e tal, né? Sim. Então, essa a réplica. E nós, nosso pavilhão da Festa da Uva, começando por ali, né? Como é que era, como começou Caxias, né? Então, ali seria a catedral, né? Uma réplica da catedral, Exatamente. né? Exatamente. Essas transformações. E o pessoal tem documentado isso em fotografias. Aqui tem mais uma em Fazenda Souza, olha aqui. Isso, essa igreja de Fazenda Souza lá. Né? Também tem documentado, sim. E interessante que muitas igrejas ainda têm o livro tombo ali. Tem uma igreja de 1800, né? Essa aí Faria Lemos. Essa é Fazenda Souza ainda também. Fazenda Souza, Fazenda Souza. Né? Então tem o pessoal ali, ainda tem os livros tombos ali, então as famílias que contribuíam. Então tem muitas igrejas assim, que foram construídas com o pessoal dedicavam a parte da sua plantação, né, para colocar na igreja. A preservação arquitetônica aqui, não é Isso. Do sino, né? Olha Exatamente. que legal. Os sinos aí que vieram também, muitos vieram de fora da Itália, vieram sinos da França, né? Sinos pesando mais de 100 quilos, 200 quilos, tem um sino de 300 quilos, né? E o triste é que alguns desses sinos ali ainda foram roubados, né? Então tem algumas igrejas ali que não tem mais sinos. Pois é, Pode falar. Que era o que chamava o pessoal para ir para as igrejas, né? Para a missa ali. Então tem algumas igrejas ainda que tocam aí no interior, né? Se tem algum falecimento ali, então tem um toque, né, do sino ali quando falece alguém. Então era ao meio da pessoa se comunicar, saber que alguma coisa tinha acontecido. O sino era, né, que reunia, e ainda, como tu disseste, ainda tem muito da cultura, apesar das tecnologias ter avançado aí ao interior, ainda tem bastante viva a cultura do nosso interior, Luciano. Verdade, tem bastante, né? As festas ainda continuam, né? Sim. As igrejas, a festa do interior ali é uma maravilha. A gente muitos anos, né, participando de festa do interior ali, né, e agora durante a feita do documentário ali também, nós participamos de muitas festas no interior. Só os sinos, como nós estávamos falando, já daria, né, uma história, né? Exatamente. Os sinos, os vitrais, né? Vitrais. Olha aqui o sino, que legal. Exatamente. Essa bem no interior, essa igreja ali, bem. Então, muitas estradas de chão a gente percorreu, né, para chegar até as igrejas. Então, imagina, a gente chega nas igrejas assim, sem avisar ninguém, porque a gente não sabia com quem conversar, e começar a bater nas casas dos vizinhos ali para saber quem que é o responsável pela igreja. Né? Então, das 80 igrejas ali, 3 delas estavam em reformas, então a gente não conseguiu filmar por dentro. Então, como o documentário está sendo montado agora, nos próximos dias a gente vai terminar, então, a parte interna de 3 igrejas, que já acredito eu que já estavam reformadas, né? Então a gente conseguiu fazer só por fora, externas. Mas a gente vai fazer todas as 80 interna e externamente.
como tu disseste, né, são sementes de comunidades, ou seja, nós temos 80 comunidades registradas com mais de 100 anos em Caxias do Sul, já que a imigração é mais... Isso. Uhum. Olha que legal, né? Muito bem, Conceito Filmes aí, ó, sob o sol de Parador, muito legal, cara. Parabéns pela iniciativa. E como é que está esse processo de confecção? Aí tem mais igrejas aí, vocês trabalhando, making off aí, né? Uhum. Eu sei que tu não vai lembrar todas, são mais de 80 igrejas, é difícil, né? Para não errar o nome, mas não dizer mesmo, né? Exatamente. A gente começou então por Criúva, depois a gente foi Fazenda Souza, Vila Seca, Santa Lúcia Piaí, Vila Cristina, né? Daí depois começaram todas as léguas ali, a segunda légua, a terceira légua, a quarta légua, a nona légua, né? Tem a igreja ali, a de Pedancino, que é muito interessante, essa já é peça de teatro, né? Essa é outra coisa. Também. Então, a igreja ali de Pedancino, que o padre ele fica em Flores da Cunha e os fiéis ficam em Caxias do Sul, né? Porque foi construída bem no meio da cidade, da divisa. Né? Então, tem muitas histórias interessantes ali. E dentro dessa ideia toda, Luciano, então, está sendo preparado o documentário. Quais são os próximos passos, então, de lançamento? Né? Quem são os apoiadores? Pode citar, por favor. Ótimo, então. Então, nós terminamos, então, a fase de captação de imagens, já está na fase de edição, né? Depois da edição ainda vem a questão da sonorização, que algumas, como a gente nem todos, não conseguimos pegar 80 depoimentos, a gente pegou 38 depoimentos. Então, algumas igrejas, as menorzinhas ali, nós vamos ter um locutor que vai falar a respeito da igreja. Então, primeiro se monta, né, o filme ali, as imagens, para depois a gente colocar o áudio também, né? Então, a gente teve o depoimento ali dos dois bispos, né, o Gislon, Dom José Gislon, né, que a gente também acompanhou uma missa dele, né, no centenário da igreja. Duas igrejas dessas aí, das 80, são de Farroupilha. Né? E no dia que nós completou 100 anos, a gente foi numa missa lá presidida pelo Dom José Gislon, né? Que a gente acompanhou toda a missa também, que é ali em Farroupilha, né? E também ali a gente pegou o bispo fugiu o nome agora, de Caravaggio, Dom Alessandro Ruffinoni. Sim. Então, os dois bispos ali, a gente conseguiu pegar o depoimento deles, conversou com eles ali e tal. Então, como eu falei, então, nós estamos na fase então, já de edição dela. Aí depois, a ideia é nós lançarmos em dezembro. E a partir disso também se tem, né, como mais um ponto de referência histórica esse documentário, e por isso que essa iniciativa, né, ganha um grau de profundidade. Eu sempre reflito aqui com o pessoal sobre a questão, né, do fomento cultural dessa iniciativa. Se não tem pessoas que trabalham, as igrejas em grandes momentos da história, nossa, não, falamos sobre migração italiana, até eu coloquei uma notícia: o Rio Grande do Sul cresce em cidadania italiana também. Como os cartórios não funcionavam a contento, muitas igrejas são os cartórios das comunidades, né? Exatamente, tem os documentos, né? Então, lá em Santa Lúcia do Piauí, o padre Adriano, lá tem um vasto documento lá que ele me colocou à disposição, disse: olha, quiser pesquisar das igrejas aqui, só que a gente não conseguiu ainda tempo para ir lá, e eu gosto, né? Então, para mim fazer a pesquisa dessas igrejas ali, eu levei 3 meses. Né? Li mais de 100 livros ali, estava na biblioteca pública ali diariamente, ali estava vendo livros, estava pesquisando, estava levando para casa, né? E ali estudando, lendo, para saber um pouco mais da vinda dos imigrantes italianos, para conhecer, entender um pouco mais essa dinâmica toda, né? Que daí, então, eles traziam na bagagem ali uma imagem do santo e tal, né? Para colocar, né? Que era o amuleto deles, né? Quando os imigrantes italianos, e agora, o ano que vem tem a Festa da Uva, que também vai retratar bastante a respeito disso. E é mais um documento que nós queremos entregar para a comunidade ali, para a Festa da Uva, para o pessoal ali conhecer um pouco mais da nossa origem, né? Parabéns, viu, Luciano, pela ideia. Pode citar aí, tu precisa citar os teus apoiadores. Né, com certeza, né? Por favor. Nós tivemos ali, então, foi pela Lei de Incentivo de Cultura, né, pelo Estado do Rio Grande do Sul, com apoio da Bel Cabos, Intermac e a São Martim. Né, e teve apoio, isso é o que colocaram dinheiro no projeto, né? E teve apoio também da Igapel, da Sky Hotéis
né? E do Frei Jaime, né? Uma amiga ali que também está sempre junto conosco ali e tal, né? Tá nos apoiando. E a família na edição também, né? Eu vi aqui que vocês têm, né? Sim. A edição está sendo feita fora do Brasil, né? Está feita em Malta lá, pelo Bernardo Tolardo, que é filho da Adri. Que legal, muito bem. Luciano, muito obrigado. Um abraço aí para a Adri, para o Bernardo, para toda a tua equipe. Traga sempre boas novas aqui, né, para o Teoria de Tudo, para a nossa comunidade. Registramos também como documento digital aqui essas iniciativas culturais, deixando sempre espaço para que nós possamos expandir a nossa cultura, e tenho certeza que outras ideias legais virão. Estamos na expectativa aí do lançamento do documentário, tenho certeza que vai ser uma obra-prima. Isso aí, né? Nós que agradecemos aí pela oportunidade ali, né, divulgarmos nosso trabalho aí também. Nos colocamos à disposição aí para quando precisar. Valeu, bom dia, um abraço. Sim, tchau, tchau. Igualmente. Tchau, tchau. Valeu. Estamos apresentando Teoria de Tudo, né? Vamos a um rápido intervalo, rápido mesmo, e já voltamos. Fique aí. Tem um minutinho para falar sobre você? Faz quanto tempo que não pensa no seu próprio futuro? É tanta correria que seus planos acabam ficando em segundo plano. Me diga com sinceridade, você já chegou aonde queria? Já conquistou todos os seus sonhos profissionais? Se a resposta é não, vale levantar a cabeça, sacudir a poeira, tomar uma atitude. Independente de onde você for, a Unicesumar te ajuda a chegar lá. Com a qualidade de quem está há mais de 30 anos no ensino, estamos aqui para transformar seus talentos e aptidões em habilidades práticas valorizadas e procuradas pelo mercado de trabalho. Pode ser o primeiro emprego ou o próximo, pode ser um novo passo na carreira, ou uma nova carreira adaptada ao seu momento de vida, com mais de 150 graduações nos 5 campi e nos mais de 1000 polos em todo o Brasil. Na modalidade à sua escolha, presencial para quem quer vivenciar a universidade, EAD para quem busca flexibilidade ou a metodologia híbrida para quem busca a prática da profissão. Na Unicesumar, você encontra uma ampla variedade de cursos para escolher o que mais tem a ver com os seus objetivos. E você, aonde quer chegar? Qualquer que seja a sua resposta, vai com a Unicesumar. Qualquer que seja a sua resposta, vai com a Unicesumar. Estamos no ar com o Teoria de Tudo, edição de número 466. Daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho tem o Esporte com o Joselito Santos. Vamos falar aí das informações da dupla Caju. E, é claro, né, temos um debate importante no mundo, a inteligência artificial. Eu vou trazer uma matéria aqui do astronauta Marcos Pontes, que destaca a importância de debatermos o assunto, a inteligência artificial, que está no nosso dia a dia. Vamos lá. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. O Senado deve começar a analisar o projeto de regulação da inteligência artificial. Essa proposta foi apresentada formalmente pelo presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, e ela é fruto do trabalho de uma comissão de juristas que foi criada aqui pelo Senado. Ao meu lado está o senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, que vai conversar conosco a partir de agora. Senador, obrigado pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço, aliás, parabéns por trazer esse tema que é tão importante, né, para o Brasil, para a sociedade como um todo. Pois é, senador, e esse tema já está aí. A IA já está na vida das pessoas, já está acontecendo. E eu queria que o senhor fizesse para a gente uma breve explicação para os nossos telespectadores do que é exatamente a inteligência artificial. Bom, você pode pensar na inteligência artificial como atualmente um programa, né, de forma simples colocado, como se fosse um software, com a capacidade de interpretação de uma quantidade muito grande de dados, seguindo certos critérios para que você tenha um resultado que você pode dizer que o sistema aprende através da quantidade de dados que ele trabalha e da comparação com esse resultado. Né? De uma forma muito grosseira seria isso. Mas ela tem diversas aplicações que estão já no nosso dia a dia e que vão estar cada vez mais. E aí, até o momento em que a inteligência artificial ela é utilizada como um assessor, vamos dizer assim, de dados, que consegue analisar muito mais dados do que nós conseguimos, resume esses dados dentro de certos critérios e nos traz possibilidades de decisão para o ser humano tomar decisão. É uma aplicação saudável da inteligência artificial.
lógico que ela vai ter em certas aplicações que tomar decisões por si, né? E ela aprende ao longo desse caminho, e aí onde surgem certas dúvidas que vão surgir, né, no tratamento ético disso aí, para não haver invasão de privacidade de dados ou tomada de decisões de forma que você possa atingir o ser humano na sua essência, ou a vida, ou muitas outras coisas, liberdade, assim por diante, tomada uma decisão por uma máquina. Então, isso aí são cuidados que têm que ser tomados. Pois é, como o senhor falou, ela tem benefícios e também tem riscos, né? Esses riscos, a questão da privacidade é um deles, e tem também a questão do mercado de trabalho, né, Sanogo? Que há muitas ameaças aí a postos de trabalho, e isso é uma questão que assusta também. Assusta de um certo sentido. Por quê? Isso eu tenho tratado disso há muito tempo, já, até antes do Ministério, enquanto na NASA também, mas no Ministério muitas discussões aparecem quando você tem um desenvolvimento da tecnologia e o medo de que a tecnologia substitua o trabalho humano. Mas, de forma geral, a tecnologia ela cria empregos e ela transforma empregos. Então, quando você fala de uma plantação de cana, por exemplo, cortadores de cana, aquilo era muito desumano, aquelas pessoas trabalhando ali. Hoje em dia isso é feito por máquinas e aqueles trabalhadores podem, devem e foram adequados em outras funções, né? Ou seja, usando mais a capacidade intelectual deles e não braçal ali. E assim é a tecnologia. Nós temos que preparar as futuras gerações para que eles tenham as qualificações suficientes para trabalhar com essas novas tecnologias. Inteligência artificial, mesma coisa. Sandro, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a proposta que está em tramitação aqui no Senado, essa proposta que veio, né, desse trabalho da Comissão de Juristas, foi apresentada aí pelo presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco. Há algumas críticas em relação a punições, né? Alguns desenvolvedores acreditam que ficou muito severo para a parte deles, e aí eu queria que o senhor fizesse um balanço aí do que o senhor acha da proposta como ela está. Você tem uma comissão de juristas, você pode ter um trabalho jurídico, um trabalho legal muito bem feito, muito bem formatado, mas esse é um tema técnico. Então, é essencial que você trate da questão técnica, tanto em termos de desenvolvimento das tecnologias necessárias. Hoje em dia a gente fala em software, também em hardware no país, para que o país não fique defasado com relação aos outros, então, e não fique com restrições acima do que deveria ter. Então, você tem que tratar da tecnologia, depois da aplicação dessa tecnologia nos diversos cenários e setores, e depois da implicação dessa aplicação. Eu dei uma pincelada aqui, falando com relação a alguns riscos, mas também muitas perspectivas a partir daí. Então, são 3 áreas: tecnologia, aplicação da tecnologia e implicação dessa aplicação. E depois você coloca o invólucro jurídico dentro daquilo. Você não pode começar, é como colocar o carro, vamos dizer assim, na frente dos bois. Não pode fazer esse tipo de coisa. Você começar pelo lado jurídico para depois fazer os consertos técnicos e assim por diante. Então, aquelas audiências, quando nós propusemos lá, foi exatamente para isso, para que uma audiência ou mais focada na parte técnica, uma audiência ou mais focada exclusivamente nas aplicações, depois análise das implicações, e aí sim, com todo esse arcabouço, você consegue colocar a parte jurídica. Então, acho que isso aí, pelo menos é a tônica que eu vou levar para dentro das discussões dessa comissão especial. Essa proposta, segundo o ministro, né, do STJ que trabalhou, que era o presidente da comissão, ela segue muito a linha do que está sendo aplicado na Comissão Europeia, que já está mais adiantada na questão da regulação da IA. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a conversa do Brasil com outros países nesse sentido, porque essas empresas que tratam de inteligência artificial, elas são globais, né? Então, o que vai valer aqui tem que valer lá, e como é que vai ser essa conversa? Um primeiro ponto a se ter consciência é que quando você fala de tecnologias como tecnologias de internet, internet das coisas, por exemplo, programação em nuvem, né? Computação quântica, que vem aí pela frente, inteligência artificial, elas passam todas as fronteiras, elas transpassam isso aí. Eu era o representante do Brasil como ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações no GPAI. GPAI é o Global Partnership for Artificial Intelligence, né? É uma parceria global para a inteligência artificial, composto por representantes dos países principais mais desenvolvidos, e eu entrei lá como país associado, a gente conseguiu chegar até no grupo diretor disso. Isso é importante, o Brasil participar dessas conversações. Não sei como está agora, se a ministra atual tem participado. Mas nessas conversas nós analisamos exatamente, na perspectiva de diversos países, como que a aplicação deve ser feita
e quais são os riscos que cada um apresenta, né? E nós vemos que o nosso país, logicamente, ele não pode ficar muito distante do que tem sido preconizado já nos outros países. Mas é importante, nem distante em termos de avançar muito em alguns temas, que você pode trazer riscos extras e causar certas preocupações em outros países por causa desses riscos extras, ou também não restringir demais, de forma que o nosso país deixe de ser competitivo no mercado muito promissor para as nossas empresas. Esse cuidado tem que ser tomado. Eu tenho conversado com diversas empresas pequenas e grandes, assim como associações de empresas do setor, e todos eles expressam exatamente essa mesma preocupação, não restringir o país, né, demais com relação aos outros países. E como fazer esse debate, senador? Porque há uma urgência em regular o tema, porque ele está aí e existem aí várias nuances, inclusive em relação à questão de direitos autorais, por exemplo. Você chega no ChatGPT, pede um texto, uma poesia baseada em determinado artista, como que fica isso? Enfim, né? Tem que regular. Ao mesmo tempo, tem isso que o senhor falou, tem que ter um cuidado para não impedir o crescimento e não restringir demais. Como deve ser esse debate aqui, senador? Eu acredito que a melhor forma, considerando que é uma tecnologia, e tecnologia ela evolui exponencialmente, você não consegue colocar num texto de lei alguma coisa que seja extremamente detalhada, o que seria extremamente restritivo, e certamente vai ficar obsoleto em muito curto período de tempo. Então, é preciso que esse tipo de marco legal, esse tipo de lei, ela possa ser flexível o suficiente para atender às demandas do mercado e o crescimento, o desenvolvimento dessa tecnologia e não ter que ser atualizada constantemente. Fica muito, eu acho que tem que ser feito com calma, né, com precisão e calma, com discussões pragmáticas a respeito do tema e fazer no seu tempo. Ou seja, meu pai falava muito isso, ele falava assim, olha, meça 10 vezes e faça uma. Melhor do que fazer 10 vezes, medir uma vez e ter que fazer 10 vezes refazendo o tempo. Dá muito mais trabalho, consome muito mais energia, custo, tempo e assim por diante. Portanto, eu acho que a gente tem que fazer uma discussão pragmática do tema, com o devido tempo, ouvindo as diversas áreas, para que a gente tenha um texto que seja, que se adeque às situações que a gente tenha no Brasil, mas que também possa ser amplo o suficiente para atender às variações que nós teremos, né, com o desenvolvimento dessa tecnologia. Não frear o desenvolvimento. Não frear o desenvolvimento e outra coisa, não ter que refazer o texto daqui a pouco, porque agora isso aqui já não é mais aplicável. Então, isso é muito difícil de refazer. Um especialista que falou assim, a gente está falando, o texto está assim, mas já existe a IA quântica, que não está no texto. Então, a gente tem que ter cuidado para não limitar demais e daqui a pouco não conseguir incluir novas tecnologias, novas descobertas nesse texto, né? Tem essa questão. Exatamente. Se você vir, por exemplo, analisa o poder da inteligência artificial, certo? Em termos de análise de grande quantidade de dados, a interpretação desses dados, segundo atualmente com inteligência artificial focada em um assunto, vamos dizer assim, ou aplicada, você tem certas restrições quanto ao que aquela inteligência artificial pode, entre aspas, entender, né? Ou raciocinar sobre. É esquisito falar raciocinar, mas é basicamente isso aí. Agora, no momento que a gente tiver uma ampliação da capacidade de inteligência artificial em se tratar de temas mais gerais, onde você tenha sistemas que sejam mais rápidos para tratamento de todos esses dados, nós vamos ter uma capacidade enorme na tecnologia de inteligência artificial. Ótimo. Aí, se você pegar e, ao mesmo tempo, em paralelo, você tem computação quântica seguindo aqui no desenvolvimento dessa tecnologia. Quando somarem essas duas lá no futuro, vai haver uma multiplicação por fatores aí de potência de 10, né, na capacidade da inteligência artificial. E aí, a nossa lei vai ser capaz de trabalhar com isso? Então, por isso que ela tem que tratar mais de diretrizes, ela tem que ser mais inteligente, né, para tratar do tema com mais diretrizes, dando um espaço para que haja o desenvolvimento da tecnologia e as suas variações, mas não restringindo isso aqui demais, de forma que a gente restrinja o desenvolvimento e a competitividade do país no setor de tecnologia, que vai gerar muitos empregos, diga-se de passagem, nesse setor, mas também não deixando completamente em aberto para que
algumas das possibilidades ruins possam acontecer. Lembrando que toda tecnologia disruptiva, ela sempre tem os dois lados. Tem um lado bom de aplicação, pense em tecnologia nuclear, que é sempre polêmico quando a gente fala disso, né? Como ministro era responsável pela política nuclear do país. Quando você fala na parte nuclear, é sempre muito polêmico. Você, ao mesmo tempo, você tem uma tecnologia que permite tratamentos de saúde, testes diagnósticos e uma série de aplicações positivas, energia, assim por diante. Também tem a aplicação ruim da energia nuclear, né, para bélica. Quando você pensa num foguete, um foguete pode levar um experimento que vai salvar milhares de vidas, né, no espaço, ou ele pode se virar um míssil também, né? Então, todas essas tecnologias, a própria internet, você pode ter uma utilização positiva da internet, uma utilização negativa da internet. Então, a inteligência artificial também não muda muito disso e nem a computação quântica. Os maiores supercomputadores que nós temos no planeta hoje, se você coloca a melhor criptografia, né, existente no planeta para um computador atual resolver, talvez ele demore aí um ano para quebrar uma criptografia. Quando você tiver essa mesma criptografia com um computador quântico, ele vai quebrar isso aí em 1 minuto ou menos. Tem uma data, senador, para essa comissão especial começar a trabalhar? Olha, eu estava nesse momento, né, conversando, né, com o senador, com o Eduardo Gomes, e a ideia é que nós comecemos o mais rápido possível, né, para dar tempo, inclusive, de ouvir mais áreas. A ideia é que realmente que a gente faça, essa é uma discussão muito boa com todos os setores. Então, o mais cedo possível, melhor. Eu estava esperando que começasse essa semana já, para falar a verdade. Tá certo, senador. Obrigada e um bom trabalho aí nessa missão. Obrigado a vocês. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Esse programa já... Muito bem, a inteligência artificial, não é? Que coisa interessante de se debater, lembrando sempre que por trás de qualquer algoritmo, de qualquer tecnologia, está a mente humana. Então, vai ser usado para o bem ou para o mal, de acordo, né, com as mentes que estiverem por trás disso. Nós estamos apresentando Teoria de Tudo nesta manhã de segunda-feira. Nós temos o esporte, é claro. Vamos a um rápido intervalo, rapidão, e o Teoria de Tudo volta já com o Joselito Santos em instantes. Dentro da bola. Muito bem, estamos apresentando Teoria de Tudo. Já está ele aí na tela conosco, Joselito Santos. Bom dia, tudo bem, Joselito? Bom dia, boa tarde, boa noite, Miguel Brambila. Bom dia, boa tarde, boa noite aos internautas e também aos telespectadores do Canal 14. Muito bem, vamos em frente, porque é preciso saber o que está acontecendo no esporte e tem muita coisa boa acontecendo. Nós vamos falar da dupla Caju, da dupla Grenal, gaúchos na Série C. Caxias e Ceilândia não saem do 0-0 no Centenário. Decisão ficará para Brasília. Com gol de Eric de Farias, Juventude vence em Campinas e segue colado no G4 da Série B, Joselito. Pois bem, né? Os dois jogos foram praticamente ao mesmo tempo, mas o Caxias está numa decisão, verdadeira decisão diante da equipe do Ceilândia. Nós vamos iniciar pela equipe do Caxias. Caxias que acabou não saindo do 0 com a equipe do Ceilândia e o Caxias foi salvo pelo VAR, né? Logo aos 5 minutos do primeiro tempo, o Ceilândia fez 1-0, porém o VAR acabou interferindo e conseguiu uma anulação justa para a equipe do Caxias. Se não tivesse VAR, o Caxias teria perdido a partida,
porque após isso foi um jogo de meio campo, um jogo muito difícil, é uma equipe muito bem organizada, essa equipe do Ceilândia, mas ela não se expôs. O que fica para o torcedor do Caxias, a esperança é que essa equipe do Ceilândia vai ter que se abrir lá em Brasília, e vai dar espaços para a equipe do Caxias, que tem qualidade também, mas nesse primeiro jogo, a equipe do Ceilândia não mostrou porque é a melhor defesa, não deixou o Caxias jogar. Foi bem difícil. Eles vieram para empatar o jogo e decidir em Brasília. Essa foi a estratégia. Eu acredito que sim. Eu acho que sim, porque lá eles sabem que é um ambiente hostil, 40 graus, não tem muita sombra, porque é um estádio pequeno, então pouca sombra tem no gramado, eles são acostumados. É um gramado mais seco que o gramado, obviamente, do Estádio Centenário. Então, eu acredito que essa tenha sido a estratégia da equipe do Ceilândia, e saíram com êxito, porque a equipe do Ceilândia, mas é uma equipe muito bem organizada, tá? O Caxias pegou, sem dúvida alguma, a melhor equipe que veio até aqui no Estádio Centenário, uma equipe muito bem organizada, essa do Ceilândia, tem jogadores muito interessantes, o Cleiton, que fez o gol, é um jogador interessante, Pedro Bambu é um jogador experiente, já passou por grandes times do futebol brasileiro, Romarinho por um lado, o Clemente por outro, também são jogadores bem interessantes. O Barcos é um centroavante que ele é mais ou menos como o Heron, ele não fica só estático na área, ele se movimenta. Tem jogadores bem interessantes nessa equipe do Ceilândia. Pois é, e aí, né, complicou um pouco para o Caxias, né, que é a vitória em casa, com todo o ambiente favorável. Agora, claro, não tem nada decidido. Qual é a estratégia, Juscelito? Assim, não dá para chegar em Brasília e querer levar o jogo para os pênaltis. O Caxias também vai ter que se abrir. Eu entendo que a equipe do Ceilândia vai para cima da equipe do Caxias, né? Já meio que projetando o jogo, né? Claro que o jogo é só no próximo sábado, mas meio que projetando o jogo. Eu acredito que a equipe do Ceilândia já vai ter que vir para cima do Caxias, e isso abre espaços. E o Caxias tem jogadores rápidos na frente, como o Vitor Feijão, o Marcelinho. Daqui a pouco no segundo tempo pode colocar o Joãozinho, que entrou também no segundo tempo na tarde deste domingo. Mas eu acredito que a equipe do Caxias vai ter mais espaços para poder ingressar na área do Ceilândia, que não foi possível na tarde deste domingo, ontem no caso. O Caxias tentava, mas não conseguia. O Heron até reclamava em dados momentos porque ele não conseguia receber a bola. O Peninha acabou não treinando na semana, ele foi no sacrifício, vamos dizer assim, porque é jogo de mata e tudo, mas dá para ver que o Peninha estava sem ritmo, ele não treinou, e também ele está ainda se recuperando de não é uma lesão, mas ele teve uma contratura muscular, então ele acabou perdendo uma semana de treino, e deu para ver que ele não estava da mesma forma que nos outros jogos, e a equipe do Ceilândia anulou os dois principais jogadores do Caxias, o Heron e o Peninha, e aí o Caxias começou a ter muitas dificuldades. Mas não perdeu, né? Não tem nada perdido. Acho sim que o pênalti, nós estamos sendo rápido aqui, nós vamos analisar isso mais na quinta-feira, mas o pênalti para o Caxias sempre é um drama, mas é um interesse mais do Caxias do que do Ceilândia, né? Sem dúvida, sem dúvida. Não teria, né? Tomara que não seja pênalti, né? Vamos torcer para que não seja, né? Existe uma grande possibilidade de pênalti, porque é qualquer empate, né? Não é só o 0-0, pode ser 1-1, 5-5, não importa o empate. 10-10, não importa o empate que for. Sim, não é pênalti. O Inter e River, né? Que os caras cobraram. Tá cobrando até agora os pênaltis lá. Até agora os pênaltis, exatamente. Mas não importa, se der 1-1, 2-2, é pênaltis. E a equipe do Caxias tá na briga. Tá tudo em aberto. É um jogo difícil, sim, sem dúvida alguma. É um ambiente totalmente hostil, como eu acabei relatando anteriormente. Porém, o Caxias está vivo, o Caxias segue na briga pelo acesso, segue na briga aí pela classificação, pelo acesso ainda na próxima fase. Agora é a briga pela classificação. Então o Caxias segue vivo. O Caxias segue vivo. Claro. Vamos ouvir um pouquinho do Guzmão aí para ver o que ele tem para dizer. A vantagem, mas agora é fora de casa. O que faltou para o Caxias, quem sabe, conquistar a vitória e ir para Brasília com uma vantagem diante do Ceilândia? É verdade. Faltou nós merecermos a vitória, né? Foi o que eu coloquei para os atletas hoje. Eu acho que primeiro agradecer ao nosso torcedor, que mais uma vez compareceu, e no Dia dos Pais a gente sabe que é complicado, né? Mas veio aí, incentivou e acredito que saiu chateado pela nossa apresentação, e aí eu como treinador tenho que assumir a responsabilidade e não vou me omitir disso.
faltou a gente fazer o nosso melhor hoje. Hoje a gente esteve distante de ser um melhor Caxias, aquilo que a gente já vinha fazendo e vinha crescendo dentro da competição. É lógico que a gente enfrentou um adversário muito bem organizado defensivamente, não é à toa que tem bons números, e a gente sabia que o jogo seria muito difícil, né? Mas a nossa partida hoje, ela esteve longe de ser o nosso melhor, daquilo que a gente pode fazer como equipe, daquilo que o torcedor espera. Mas da mesma maneira, o torcedor pode ter certeza que o próximo jogo nosso vai ser melhor que o de hoje, e nós vamos buscar essa classificação contra uma grande equipe fora de casa. Nós devemos isso à nossa torcida, àqueles torcedores grenás que vieram ao estádio, vieram nos incentivar, vieram acreditando no nosso bom futebol, e hoje a gente infelizmente não conseguiu fazer o nosso melhor, mas é uma situação que eu posso dizer que nós vamos fazer um melhor jogo na próxima semana e vamos brigar muito por essa classificação. Eu vou deixar a análise técnica e tática para ti, Joselito, né? Porque é claro, né? A vitória em casa daria um conforto para o Caxias, que também não seria, né? Para dar um conforto, como disse o Bagatini na última participação, 1-0 não é vantagem. O Caxias 1-0 seria uma pequena vantagem para jogar em Brasília, 2-0 seria uma vantagem relativa, mas que poderia jogar o time na zona de conforto. Então, quer dizer, às vezes, né? E vamos analisar o quadro atual, o fato é esse, né? Mas às vezes com maior preocupação com a necessidade da vitória, pode ser melhor até. Tu vai mais ligado, né? O Caxias vai mais ligado, porque daqui a pouco se tu vai com uma vantagem de 2-0, tu vai um pouco mais desligado, mais tranquilo, e agora o Caxias vai ter que ficar os 100 minutos, né? A gente já tá brincando que não é mais 90, é 100 minutos, porque são muitos acréscimos, né? Sim. A média ontem foi 7, 8 minutos de acréscimo no segundo tempo. Felizmente então, o VAR funcionou, né? Porque o VAR é uma incógnita. Tem que ter o VAR do VAR, do VAR. Não, dessa vez não tenho que falar do VAR. Ele foi preciso e, de fato, foi uma falta em cima do zagueiro da equipe do Caxias, que impossibilitou o zagueiro do Caxias de colocar a bola para escanteio, de tirar a bola, enfim. E quando esse jogador da equipe do Ceilândia tocou na perna do jogador do Caxias, impedindo o zagueiro Ricardo Lima, capitão do Caxias, de tocar na bola, ela sobra para o Cleiton, na pequena área, praticamente sozinho, e aí ele fez um gol, como é que a gente diz, um gol muito bonito, assim, no sentido de bater seco na bola, sem chance para o goleiro, que tem muitos jogadores ali que mandam a bola lá na lua, como a gente diz, mas ele foi preciso e mandou a bola no canto. Só que o VAR foi preciso. Ele foi preciso porque ele acabou, como é que eu posso dizer a palavra correta? Ele fez o que tinha que ser feito, né? E o árbitro cumpriu o seu dever, não foi mais que obrigação, né? Eu diria. Né? Mais que a sua obrigação, mas ultimamente não estava sendo nem feita a obrigação. Então, por conta disso, né, o VAR acabou, pelo menos, salvando o Caxias, essa foi a verdade. Ele salvou o Caxias, porque após isso o Caxias não conseguiu, e nem mesmo o Ceilândia conseguiu. Foi um jogo, como a gente diz, aquele jogo murrinha mesmo, sabe? Não foi um jogo legal de se assistir, não foi um jogo bom. O Caxias não se arriscou, né, Joselito, na verdade, talvez... Não, o Caxias até tentou, Miguel, o Caxias até tentou, mas não conseguiu. Essa é a questão, o Caxias não teve profundidade, o Caxias não conseguiu... O Ceilândia é melhor? Eu acho que as duas coisas, faltou competência, mas também tem um outro bom time ali do lado. Não dá para tirar os méritos do Ceilândia, não. É um time muito bem organizado, mas faltou. Como o próprio Gerson Guzmão falou, o Caxias não fez o seu melhor. Eu concordo, o Caxias não fez o seu melhor. O Caxias poderia ter jogado mais. Dá para virar, então, essa parada aí? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, né? Tá tudo em aberto. Tá tudo em aberto. Não, tá tudo em aberto. Não tem vantagem nem para um nem para outro, é claro. Que, como eu disse, o ambiente lá é diferente, o Caxias vai ter que se preparar para isso, é 40 graus, é 13h30 da tarde o jogo, então o Caxias vai ter que se preparar para isso. Oi? Vai ter VAR? Sim, se tem aqui tem que ter lá, né, não pode não ter VAR aqui em Caxias. Até o final vai ter VAR, né? Até o final vai ter VAR, exatamente. Agora então, esses 40 graus aí, do jeito que tá o meio ambiente, né, o Otaviano Fonseca, nosso amigo que mora em Brasília, já nos deu 13 graus aí de Brasília, no meio do... A chance, né, dos astros funcionarem na da Mandígara. Joselito, foram 6.208 pagantes, 1.361 não pagantes, tinham o ingresso, né, grátis para o associado, 7.569 torcedores no centenário, a renda de R$ 35.325. Essa foi a, como é que se diz, a oficial, mas eu acho que tinha mais gente. Eu acho que eles deram uma segurada aí nesse público, porque eu acho que tinha mais. Visualmente...
Visualmente, eu acho que tinha mais. Bem mais do que 7 mil. Pelo menos uns 9 mil, acho que tinha. Pelo menos acho que tinha isso. Visualmente, olha que eu tenho... Há alguns anos eu já vou no Centenário e realmente acho que tinha bem mais do que 7 mil. Mas, enfim. Foi o público oficial que foi anunciado, mas eu não concordo com esse público. Acho que tinha mais. Bom, acho que tinha pelo menos umas 9 mil. Diz, né? Ok. Muito bem, Joselito Santos, querido amigo, vamos em frente então, não é? Temos mais pela frente aí? A equipe do Caxias é mais ou menos isso, né? O Caxias então empatou em 0-0 com a equipe do Ceilândia. A próxima partida no sábado, diante da própria equipe do Ceilândia, lá no estádio do Abadião, né, que é conhecido como estádio do Abadião em Ceilândia. E o Caxias está tudo em aberto. 0 para a equipe do Caxias, 0 para o Ceilândia. Qualquer empate vai para os pênaltis. Qualquer vitória de uma das equipes, elas passam para a fase mais importante, que é as quartas de final, que é a fase que realmente interessa para os times da Série D. É a próxima fase. Até aqui é importante, mas é as quartas de final que importa, porque é ali que vai dar o acesso para as duas equipes. Sim, muito bem. Estamos virando a página, então. Vamos para o Juventude, é isso? Vamos para o Juventude. Mete bala. Bom, a equipe do Juventude acabou vencendo a equipe do Guarani também na tarde deste domingo, lá no Brinco de Ouro da Princesa. E eu falei antes mesmo, né, que o Juventude tem uma boa lembrança do Brinco de Ouro da Princesa e seguiu. E com o mesmo resultado, né? O Juventude, a última vez que jogou lá no Brinco de Ouro da Princesa, venceu com o gol do Renato Cajá e conquistou o acesso à Série A. E agora o Juventude mais uma vez venceu, mas agora com o gol do Eric Farias, que é um atacante centroavante, ele pode jogar tanto como atacante como centroavante. Um erro bizarro da zaga da equipe do Guarani, e a equipe do Juventude não tem nada a ver com isso. O Eric Farias estava lá prontamente para fazer o gol para a equipe do Juventude, mas o Juventude não fez uma boa partida. Em termos de atuação, o Juventude foi abaixo do que fez contra o Vila Nova, mas venceu. Então, como diria Dante Andrés, futebol é bola na rede. Futebol é bola na rede. E tá complicado, né, para essa Série B, né? O Juventude só foi um vacilo, né? Não foi... Agora, tomara que seja aquela análise que nós fizemos da curva senoide do Carpini, meta uma senoide aqui para parecer que eu entendo um pouco, né, José? Não fica muito... Bom, nem sei que curva é essa, mas tudo bem. Fica disparelho. Se eu não meter uma cossenoide, uma senoide, uma tangente, fica disparelho para mim. Tu sabe muito mais que eu, então eu tenho que fazer... Não sei. Essa parte eu sou péssimo. Tu deve saber mais do que eu. Não, de futebol tô falando. Aí, futebol pode ser. Então eu faço aqui umas análises combinatórias para fazer de conta que eu sei. Mas enfim, tomara que depois dessa derrota o Thiago engatilhe aí mais umas 5 para chegar nesse G4 de uma vez, né? Porque tá difícil. Ele tá ali, o Juventude tá namorando o G4, mas por enquanto ele tá colado no G4, né? Como eu acabei colocando aí na manchete, o Juventude segue colado no G4 e é aquilo que eu falei na outra vez. O Juventude tem que continuar ali. O Juventude tem que seguir... Não pode desgarrar desses 4 primeiros, porque e aquilo que eu já projetava antes mesmo de iniciar o campeonato, e acho que tu lembra que eu disse que ia ser um dos campeonatos mais disputados dos últimos anos, e de fato está sendo, porque não existe nenhum gigante, nenhum grande que vá lá e vá disparar na frente, como o ano passado tinha a equipe do Cruzeiro, tinha o Grêmio, tinha o Bahia, tinha o Vasco, que eram os gigantes que, obviamente, se buscava o acesso, e foi confirmado esses 4 maiores. Nem sempre os gigantes sobem, mas foi confirmado no ano passado os 4 gigantes subindo. E esse ano já não tem um grande, assim, um gigante. Tem grandes, né? Tem times grandes. O Sport Recife é um time grande. O próprio Criciúma, o próprio Juventude é um time grande. Tem times grandes na Série B. Porém, tá tudo nivelado. Então, eu diria assim que até deixa eu dar uma olhadinha aqui bem certinho. Olha, até o 7º, 8º tem chance de entrar no G4. Sim. Então é muita gente para entrar no G4 ainda, até ali o Mirassol, o Atlético Goianiense, acho que tem chance ainda de entrar no G4, mas tem muito campeonato, tem todo o segundo turno praticamente pela frente, mas o Juventude conseguiu o que era mais importante, que era vencer. Não fez uma boa partida, ok, mas venceu, 3 pontos. Na história não vai estar lá que o Juventude não fez uma boa partida, na história vai estar que o Juventude venceu com o gol do Eric Farias, é isso que vai estar na história. Não, perfeito. E bem diferente, né, da Série A, que depois a gente vai falar que o Botafogo tá lá na frente, né? Não tem. O Grêmio é vice-líder, o Botafogo é um ponto fora da curva, virtual campeão brasileiro. Me arrisco a dizer que é muito difícil ele perder o título, porque são muitos pontos, a não ser que ele caia assim de uma forma absurda,
o que eu não acredito. Eu vi um pouco do jogo contra o Internacional, é um time muito intenso. É bem difícil passar esse Botafogo. Com certeza. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Segue de Juventude aí, é isso ainda? A Juventude é mais ou menos isso, né? A equipe do Juventude, ela não fez uma grande partida, né? Mas conseguiu o que era mais importante, que era a vitória. E daqui a pouco, não sei se tu tens aí a coletiva do Carpini, ele também fala a respeito disso, mas eu acredito que o Juventude, o mais importante, como a gente diz, literalmente foi os 3 pontos, né? O Juventude fez praticamente um jogo de mata-mata. O que importou não foi o desempenho, o que importou foi o resultado, principalmente. O Juventude necessitava recuperar-se, vamos dizer assim, da derrota diante da equipe do Vila Nova, e se recuperou. Conseguiu e passou, inclusive, o Vila Nova, né? O Juventude hoje tem 39 pontos, os mesmos números que a equipe do Vila Nova, 39 pontos, mas tem uma vitória a mais. Então o Juventude hoje está na 5ª colocação e o Vila Nova está na 6ª. Então é uma briga, né? O Juventude estava atrás do Vila Nova e agora o Juventude está na frente do Vila Nova. E assim segue. Perfeito. Nós vamos pular a coletiva aqui, porque não estou achando aqui o link, mas enfim, é isso mesmo, né? Na próxima a gente segue o baile. Importante que o Juventude ganhou, importante que está avançando no campeonato e tomara que consiga, né? Bom, já não vai mais cair isso, aí a gente já está sabendo, a gente já está até sonhando que o Juventude, eu digo o torcedor caxiense, não é nós, comentaristas aqui, né? É a cidade de Caxias do Sul que torce para os 2 clubes em todos os sentidos. Às vezes é importante dizer, porque tem muita gente que não compreende isso, né, Joselito, que não é torcer contra o Juventude ou contra o Caxias. Os 2 times indo bem, a cidade toda ganha em turismo, ganha em economia, ganha em esporte, ganha em visibilidade, não é? Então tem que torcer para os 2 times. Imagina a dupla Caju na Série A, que momento que nós viveremos, né? No futuro, que espero que não seja tão distante assim, né? Mas enfim. Seria fantástico mesmo. Um Caju na Série A seria um sonho. Depois de passar o desembarque na Normandia, né, que Caxias vai chegar lá novamente, né, tomara que dê tudo certo. Vamos lá então, Joselito, informações da dupla Grenal. O Internacional perdeu para o líder de virada, para o Botafogo, né, e o Grêmio é vice-líder. Até eu estava vendo um programa que eu assisto bastante no Sport TV, que é a Troca de Passes, e eles disseram que um campeonato é o Botafogo. E o segundo campeonato, quem está sendo campeão é o Grêmio. Porque o Botafogo é um ponto fora da curva, né? O Botafogo tem 47 pontos e o Grêmio é o segundo colocado com 33 pontos. É muita diferença. A equipe do Botafogo conseguiu o maior recorde de primeiro turno da história do Campeonato Brasileiro da Série A. O maior recorde tinha sido do Corinthians e agora o Botafogo passou o próprio Corinthians. O Botafogo está com 47 pontos. É muito ponto, Miguel. Então, por isso que eu disse, é difícil, é muito difícil. É claro, nada é impossível no futebol, mas é muito difícil o Botafogo perder esse título, porque são muitos pontos na frente, e não só pelos pontos, mas a forma como o Botafogo joga. Eu já tinha visto parte do jogo contra o Grêmio, aqui na Arena, e o Botafogo é um time muito intenso. Eu gosto de times intensos, e é isso que o Botafogo é. No primeiro tempo, o Internacional até fez uma boa partida. Fez uma partida interessante, até jogou bem, venceu parcialmente, mas no segundo tempo ele foi simplesmente atropelado pela equipe do Botafogo. O Botafogo não tomou conhecimento do Internacional. O Botafogo foi para cima do Internacional, empatou, virou e fez o 3º gol. Então mostrou por que é o primeiro colocado e por que quer ser o campeão brasileiro deste ano, Miguel. Com mudança de treinador, né? Deu liga no time, né? Eu acredito que o treinador foi inteligente. O que o antigo treinador fez, ele não mudou. Ele só manteve o que vem fazendo. Daqui a pouco ele vai colocando uma ou outra coisa de ideia dele, mas o que o antigo treinador fazia, o Bruno Lage não mudou. E a equipe do Botafogo está sendo extremamente intensa dentro e fora de casa. Esse está sendo o diferencial. O Botafogo não tem medo. O Botafogo não quer saber com quem ele está jogando. Ele vai para cima e é um time muito interessante. E está merecendo. Para mim, ele está merecendo essa primeira colocação. Muito bem. O Grêmio na vice-liderança, né, jogou bem, apesar dos balões fora, dos craques do jogo, né? Mas enfim, assisti um pouco do Fantástico, ontem os gols do Fantástico, mas
vou te dizer aqui, fazer uma janela jornalística, né? As 3 matérias do Fantástico que eu assisti ontem foram o suficiente para me deprimir ao longo da semana inteira. Não precisou mais. A matéria da Larissa Manoela lá brigando com os pais, né? Que não consegue viver com 18 milhões de reais, né? A matéria do roubo de carros, não é? De caminhões em São Paulo e o cidadão que ficou paraplégico. 3 matérias seguidas, né? Para deixar o cidadão uma feliz na segunda-feira. Bem feliz. uma melhor que a outra. E o Grêmio também tá oscilando bastante. Ele estava na 6ª colocação até pouco tempo, agora ele voltou para a 2ª colocação, porque ninguém tá melhor que o Botafogo. Só o Botafogo que tá ali, é um ponto fora da curva, é um time totalmente diferente do restante. O restante tá todo mundo muito parecido, né? O próprio Flamengo tá numa crise absurda. Gabigol, ou Gabi, como ele quer ser chamado agora, não fala com o Sampaoli por conta da briga do Pedro, que é o próximo adversário do Grêmio, inclusive o Flamengo, pela Copa do Brasil. Então, o restante das equipes, tirando o Botafogo, é um campeonato muito igual, Miguel. E o Grêmio conseguiu vencer mais um confronto direto, que foi o Fluminense em casa, e agora é o 2º colocado com 33 pontos. Muito bem, vamos em frente, estamos apresentando o Teoria de Tudo no quadro do programa hoje, Por Dentro da Bola, falando aí sobre, né, as lutas, os desafios. Não tem jogo fácil mesmo, o Caxias avançando, né, não parou, né, porque o Ceilândia poderia ter vencido o jogo, ia ser muito mais difícil. O Caxias, então, aliás, eu vi alguns vídeos da chegada, a torcida, muito legal, né? Parabéns à torcida do Caxias aí, que está incentivando o time, sim, vai ter mais decisões no Centenário, com certeza, né? Vamos lá, Joselito Santos, o que nós temos na pauta, então, ainda depois disso aqui, para encerrarmos, gaúchos na Série C, é isso? Ou já falamos do Grêmio, né? Já falamos da dupla Grenal. Dá uma senilidade, é segunda-feira, né? Desculpe. Não tem problema. O Gaúchos na Série C, então, por enquanto só jogou a equipe do São José de Porto Alegre, enfrentou a equipe do Figueirense. O São José empatou em 3-3 no estádio Francisco Noveleto Neto, ou Passo da Areia. O jogo foi bem intenso, né? 3-3, um jogo de muitos gols, aquele jogo que quem assistiu, com certeza é legal. Não é legal para o torcedor do São José, por exemplo, que não venceu em casa, mas para quem assistiu o jogo, sem dúvida alguma, foi legal. Foi 3-3, a equipe do São José está na 7ª colocação, e o Ipiranga pega a equipe do Floresta na noite desta segunda-feira. O Ipiranga precisa vencer para retornar ao G8, porque hoje ele está na 11ª colocação com 22 pontos. Muito bem, então é isso aí, Joselito. Voltamos quando? Voltamos na 4ª noite. Quarta-feira à noite. Já acabou as férias, já? Sim, quinta-feira eu estou voltando. Muito bem, que bom, né? Passa rápido, né? Férias passa voando, né? Verdade. É verdade. Eu, como sou empreendedor, não tenho férias, né? Tenho aqui é só fugas remuneradas, mas se eu parar um dia, tudo atrasa. Aqui, então, que bom, né? Que bom que a vida segue rápida, intensa e disruptiva. Joselito Santos no quadro Por Dentro da Bola. Um bom dia, um bom resto de férias, então até quarta. Valeu, um abraço, até quarta-feira. Tchau, tchau. Muito bem. Removendo aqui ele do quadro, deixamos o Teoria de Tudo por aqui. Uma boa segunda-feira para você. Pé direito, pé na tábua, já está 13 graus, né? Um inverno maluco, né? Ontem esfriou bastante, de madrugada faz 5, durante o dia faz 20, e assim nós vamos, né, seguindo em frente, porque atrás vem gente, né? Quero ser mais positivo do que o Fantástico ontem, né? Porque, por favor, né? Já depois bota uma alegria, né? Um sambinha, né? Para dizer que tá tudo bem, né? Não se deixe teleguiar, meu amigo. Estamos aqui, e minha amiga e meus queridos, encerrando a Teoria de Tudo de hoje. Voltamos amanhã. Tchau, tchau. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa